Olá, estamos de volta com o programa Conversando Direito. Hoje, para compreender quais são os direitos das pessoas atingidas por barragens. Barragens de rejeitos são estruturas que têm a finalidade de reter os resíduos sólidos e água dos processos de beneficiamento de minério. Para compreender as informações que chegam sobre o rompimento de barragens e suas consequências sociais e ambientais, vamos entender conceitos e definições que estão sendo divulgados e não explicados. É sobre isso que vamos falar hoje no Conversando Direito. Estão aqui conosco para nos explicar melhor sobre o tema o Dr. Guilherme Meneguin, que é promotor de justiça na cidade de Mariana, onde recentemente aconteceu uma catástrofe, e o Dr. Roger Versier, que é advogado especialista em direito ambiental. Agradeço muito a participação dos senhores nesse programa. Dr. Guilherme, o senhor é promotor de justiça na linda cidade de Mariana, não é? E presenciou tudo o que se sucedeu nessa tragédia de rompimento da barragem. E eu queria que o senhor nos explicasse como é que tudo aconteceu. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar falando aqui para a Canção Nova. Eu estava lá em Mariana, eu sou promotor de justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça e respondo pela área de direitos humanos. E assim que houve o rompimento, chegaram as primeiras informações na promotoria e eu estive lá à noite no ginásio onde receberia as pessoas. E notei uma coisa estranha, não havia desabrigados não. A notícia era de que todo mundo tinha ficado desabrigado e não tinha ninguém lá. Então, foi o primeiro impacto, como assim estava tudo destruído e onde estão essas pessoas? Elas passaram a noite lá onde ocorreu a destruição, numa parte mais alta, vendo o seu patrimônio, sua vida ser arrasada pela lama, principalmente a população de Bento Rodrigues de Paracatu. Foram abertas picadas na mata para poder salvar essas pessoas. E logo de início, nós percebemos a dimensão do problema, e já atuamos no sentido de garantir a essas pessoas uma série de direitos, como retirada dessas pessoas do ginásio para hotéis, inicialmente, e depois para casas alugadas. Isso foi logo no início, nós pedimos uma recomendação, à Promotoria de Justiça, pela qual respondo, para a Samarco, determinando a ela que tomasse uma série de providências, como fornecimento de uma remuneração básica às pessoas, fornecimento de cesta básica, de moradia adequada. Isso foi sendo cumprido, mas ainda havia um grande risco para essas pessoas serem indenizadas futuramente. Então, foi aí que nós ingressamos com uma ação cautelar, pedindo um bloqueio de R$300 milhões da empresa. Esse valor foi bloqueado no dia 11 de novembro, 6 dias após a catástrofe. E no dia 10 de dezembro, como não foi possível assinar um termo de compromisso com a empresa, visando a garantia de todos esses direitos dos atingidos, nós ingressamos com uma ação civil pública, encerrando 2 inquéritos civis, para garantir todos esses direitos. Uma das medidas que essa marca teria que cumprir era a colocação célere das pessoas em casas alugadas. A proposta dela era terminar só em fevereiro de 2016, em 27 de fevereiro. Nós entendemos que esse prazo era muito dilatado, as pessoas iam passar Natal, Ano Novo, sem nada, tendo que ver com roupas doadas, em hotéis, e não é hotel com quartos separados, eram praticamente alojamentos, grandes alojamentos. Então, entramos com a ação, pedimos a fixação de uma multa, caso ela não colocasse as pessoas em casas alugadas até o Natal. E, de fato, ela cumpriu depois do ajuizamento da ação, e no dia 24 ela já tinha colocado 95% das pessoas em casas alugadas. Além disso, foi fixada uma remuneração mensal, uma verba de manutenção para quem perdeu renda, algumas antecipações de indenização, tudo isso foi fixado no decorrer dessa ação civil pública. Entendi. Doutor Roger, o que é uma barragem para as pessoas compreenderem esse processo de extração de minério e como ele se dá? Exato, doutora Célia. Para a gente chegar numa definição de barragem, a importância que ela tem dentro desse processo e até as consequências de um rompimento, como aconteceu em Mariana, a gente tem que entender que a atividade de mineração no país, ela ocupa um papel de destaque há 300 anos. Então, o nível de tecnologia que nós chegamos e o nível de dependência da commodity de minério é muito grande no país em termos de captação de recursos financeiros, porque a gente exporta 47 bilhões
por ano só com a extração mineral. Isso envolve, dos 5 mil municípios brasileiros, 2 mil municípios, seja direta ou indiretamente. Então, é uma atividade que é extremamente relevante para a economia brasileira. Bom, para chegar à construção de uma barragem, é necessário, então, que tenha uma extração mineral naquela região. Dentro do processo de extração mineral, parte da extração ela não é usada para qualquer outro fim. Por isso ela não é chamada de resíduo, mas sim de rejeito, porque ela não vai ter uma nova aplicação. Pelo menos no estado da arte que se encontra em engenharia hoje, não vai ter uma nova aplicação. Então você não pode lançar esse rejeito simplesmente no ambiente, para respeitar a legislação ambiental. E para isso se fazem barragens. Essas barragens nada mais são do que contenção de líquido e objetos sólidos advindos do processo de mineração, principalmente a parte final, que é a parte do refino, para se preparar o minério para a exportação, né, que é o principal fim da extração mineral no Brasil. Até tem uma discussão técnica sobre o termo barragem, porque, na verdade, a Lei 12.334, que regula a Política Nacional de Segurança de Barragens, ela fala em barragem, mas o pessoal da área técnica tem uma certa reticência quanto a esse termo, porque a barragem você, na verdade, faz uma contenção de curso d'água temporário ou permanente. O reservatório, que seria o termo mais adequado, é quando você desvia esse curso d'água para um determinado local. Então, ou seja, as estruturas de barragem existentes hoje no Brasil, principalmente hoje em foco à mineração, elas são necessárias para justamente mitigar os efeitos que a produção mineral joga no ambiente, né? Ou seja, traz a modificação daquele local com a extração do minério. Então, uma das funções da barragem é justamente essa, fazer a mitigação dos efeitos nocivos da mineração. Porque e isso é importante a gente sempre salientar, qualquer atividade econômica gera impacto ambiental, né? Quando a gente sai de manhã, pega nosso carro, pega o ônibus, pega o metrô e vai ao trabalho, a gente está gerando um impacto, direto ou indiretamente. Então, a barragem, e qual a importância da barragem? É que ela, de fato, como aconteceu em Mariana, ela tem um alto risco, independente da situação que seja numa barragem para mineração ou uma barragem para gerar energia hidráulica, ela tem um alto risco de acontecer um acidente ou até uma situação provocada. Daí que existe hoje no Brasil, em vigor, uma legislação que trata da Política Nacional de Segurança de Barragens, que justamente veio no bojo da Lei 12.334, de 2010, face ao acidente que ocorreu em Minas Gerais também e que veio a lançar dejetos no Rio Paraíba do Sul, atingindo até o estado do Rio de Janeiro. Então começou-se essa preocupação. A legislação é uma legislação avançada. Agora, a questão, se é cumprida a legislação ou não, aí a gente já entra nas possibilidades de aumento de risco dos acidentes. Entendi. Doutor Guilherme, nós temos uma situação em que alguém é morador próximo de uma barragem e, portanto, ele tem riscos e ele quer a garantia de que ele está seguro. E nós temos aquelas pessoas, como no caso de Mariana, que foram efetivamente atingidas por acidentes em barragens. Qual o direito da primeira pessoa que quer uma prevenção e a segurança da sua integridade, do seu patrimônio, da sua família e da pessoa já atingida pelo acidente? No caso de Mariana, nós temos um contingente muito diversificado de pessoas atingidas. Usa-se muito o conceito atingido direto e indireto, nós não trabalhamos com essa perspectiva. Nós trabalhamos com um conceito que a gente chama tipológico, em que todos aqueles afetados são atingidos sem qualquer categorização nesse sentido de direto ou indireto.
No caso de Mariana, você vai ter exatamente vários direitos atingidos dessas pessoas. As pessoas que sofreram mais são aquelas que, em primeiro lugar, perderam seus parentes. Nós tivemos 20 óbitos, na verdade, 19 de pessoas e um nascituro, que faleceu em virtude desse evento. E, em segundo lugar, aquela pessoa que perdeu tudo, a pessoa que tinha casa no local e que, em razão da avalanche de lamas e de rejeito, perdeu toda a sua vida. Ela perdeu praticamente tudo, só não perdeu a vida. Então, ela tem direito à reparação integral disso, e isso compõe dano moral, né, que tem que ser avaliado de uma forma maior, porque ela perdeu não só a sua casa, não só a sua roupa, seus documentos, suas fotos de família, ela perdeu aquele senso de comunidade. Muitas pessoas hoje discutem lá em Mariana que elas preferem que a configuração da nova Bento Rodrigues, da nova Paracatu, que as pessoas tenham a casa do lado do seu vizinho, do lado dos seus parentes, que era assim, uma comunidade pequena, rural, e que as pessoas tinham muito vínculo comunitário. Então, isso também ela tem direito à reparação. Nunca será possível reparação integral nesse sentido, porque o dano moral aí é imensurável. O que nós podemos fazer é o mais próximo possível, de maneira que as pessoas recuperem a sua dignidade. Então, essa pessoa que foi já atingida, ela tem direito à reparação integral, inclusive dos bens imateriais, que é esse vínculo comunitário, suas raízes culturais. Inclusive, em Bento Rodrigues, lá estava sendo feito um projeto, porque lá é parte da Estrada Real. Então, eles queriam colocar a Bento Rodrigues, aproveitar o seu potencial turístico para atrair mais pessoas. Já atraía pessoas, né? Uma comunidade do século XVIII. Foi fundado por um bandeirante que acompanhava Padre Faria, que foi um dos que descobriram Ouro Preto. Então, é uma comunidade que existe desde o século XVIII, mineradora, e que isso também tem que ser resgatado. Já aquela pessoa que reside perto de uma barragem, ela vai ter direito de acordo com aquilo que foi afetado efetivamente na vida dela. E muitas vezes é difícil mensurar também isso, né? Porque tem barragens, por exemplo, em que ela muitas vezes não atinge a terra da pessoa, né? Mas ela prejudica, por exemplo, dela um acesso. Tem uma barragem perto de Minas Novas, que é um município no Vale de Jequitinhonha, em que as pessoas se ressentiam de uma travessia de um lado para o outro, porque eles levavam o gado, eles tinham uma passagem sobre esse rio e conseguiam levar o gado e outras coisas de um lado ao outro da margem. E com a inundação total do local, eles perderam porque acabou encobrindo essa ponte. Mas você tem os terrenos ribeirinhos que precisam dessa travessia. Então, a grande preocupação deles é que pessoas que muitas vezes não foram afetadas em parte do seu patrimônio, perderam uma via de acesso. Ela também é atingida, né? Embora não tenha sido sofrido, a água não tenha chegado até a sua casa, a lama não tenha chegado. Então, essas pessoas têm direito também à reparação integral. Aquela pessoa que perdeu a terra tem direito à indenização. E uma coisa muito importante, que muitas vezes é esquecida, não basta indenizar a pessoa. A pessoa tinha um meio de vida, um modo de existir, um modo de ser, que precisa ser reparado. Nós, quando falamos reparação integral, nós falamos de reparação de meios de vida. Entendi. Uma pessoa que vivia de tirar leite da zona rural, como você vai transformar essa pessoa num operário, num pedreiro? Não é possível, é tentar reparar o meio de vida. Entendi. No próximo bloco, porque esse está chegando ao fim, nós vamos entender melhor como são escolhidas essas áreas para a criação dessas barragens. No próximo bloco, nós voltamos já já. O programa Conversando Direito hoje está debatendo sobre os direitos dos atingidos por barragens pelo Dr. Guilherme, que é promotor na cidade de Mariana, que foi recentemente atingida por um grave acidente, e o advogado ambientalista Dr. Roger Verzier. Doutor Guilherme, a produção econômica decorrente da mineração, e isso gera frutos para a cidade, existem os impactos ambientais. Certamente, no caso de Mariana e em outras cidades que muito dependem da extração mineral, havendo um acidente como esse, existe um impacto econômico muito grande
para a cidade que deixa de recolher, deixa de ter atividade e receber os recursos dos tributos. Será que vale aquilo que se popularmente diz que não se pode deixar todos os ovos numa cesta só? Quer dizer, o gestor precisa se preocupar com isso, de garantir à cidade recursos que não provenham apenas de uma atividade? Com certeza. Eu acredito que a atividade minerária hoje, ela tem sido muito mal aproveitada pela comunidade brasileira e pelo Estado brasileiro. Nós produzimos muita riqueza e essa riqueza dificilmente atua em benefício da população afetada. Nós vemos, apesar da Cefem, né, ter um valor pequeno, a contribuição pela exploração minerária que vai para os municípios, ainda assim gera recursos muito grandes, né? Mariana recebeu recursos quase da ordem de 3 bilhões de reais nos últimos 15 anos. É muito dinheiro. Mariana poderia ser uma cidade de primeiro mundo se esse recurso tivesse sido empregado de forma correta. Para você ter uma ideia, nos últimos 8 anos, Mariana teve 9 mandatos de prefeito que foram sucessivamente cassados em virtude de problemas de gestão. Isso levou a uma perda muito grande para o município. E, de outro lado, esse recurso ele não é vinculado, ele pode ser gasto da forma que se quiser. Se ele tivesse uma destinação específica, por exemplo, para programas de emprego e renda, programas de instalação de parques industriais, nós teríamos mais chance de que esse recurso revertesse em prol da população. Entendi. Doutor Roger, como é que são escolhidas essas áreas para a instalação dessas barragens? E se observa a questão de quem está no entorno dessas barragens ou, em caso de acidente, quem seria afetado? Como é que é isso? Doutora Célia, essa questão, como bem colocado, ela não parte apenas do critério técnico de engenharia, né? Até a legislação ambiental, ela obriga a empresa mineradora a observar a comunidade local que vai ser afetada pelaquela atividade. Como a gente já colocou que a atividade de mineração é uma atividade de alto impacto no ambiente, que ela é onde ela começa a operar, quando antes mesmo de se instalar ou se fazer uma ampliação da produção mineral naquele local, é necessário fazer um estudo de impacto ambiental, como a legislação ambiental obriga. Nesse estudo, não são levados apenas critérios técnicos, ambientais e de engenharia, como topografia, a estabilidade, segurança, a hidrografia do local. Tem que ser observado a questão, do ponto de vista legal, a questão do impacto social e econômico que essa atividade vai causar no local. Ou seja, quando você instala ou você opera uma atividade mineradora num determinado local, hoje, com o adensamento populacional em áreas que antes só havia mata, você tem que saber como que você vai lidar com aquela população local, não só do ponto de vista ambiental, mas como que aquilo vai impactar socialmente. Há aspectos extremamente positivos, como já foi colocado, com relação ao aumento de renda daquela população, a circulação financeira que aumenta e aumento de infraestrutura. Agora, essas benesses não são otimizadas, ou seja, a participação da comunidade local nas decisões deveria ser maior, principalmente com a legislação, quando é elaborado o estudo de impacto ambiental, ela prevê a participação da sociedade local sobre como que vai ser instalada aquela operação. O problema é que essas comunidades locais não têm amparo técnico, até para questionar uma implementação ou operação de atividade mineral. Então, elas ficam na base do sim ou não, se aceitam ou não aceitam. Se a atividade mineradora cumpriu as demais obrigações ambientais e técnicas, ela vai conseguir se instalar, porque não houve um questionamento técnico se aquilo é o apropriado para a região. E é interessante a questão lá de Bento Gonçalves, que ali realmente, como o doutor colocou, passava a estrada real e tem um sentido histórico. Olha o nível de complexidade. Para se deslocar aquela população, como foi colocado, existe um patrimônio imaterial
agregado àquela transformação. Então, se você simplesmente tirasse aquela população dali, você estaria afetando um patrimônio material deles, que é cultural, né? E acabando com um laço cultural daquela população. Então, é complexo. É verdade. Doutor Guilherme, o senhor acha que esses princípios constitucionais ligados à questão ambiental, o princípio da participação, o princípio da transparência, já que o ambiente é um bem de uso comum, eles são efetivos aqui no Brasil? Ou a carência econômica ainda determina, como bem disse o doutor Roger, a uma certa subserviência do cidadão? Certamente, o Brasil ainda está muito despreparado para concretizar os direitos humanos. Eu vejo que nesse processo de licenciamento ambiental, os direitos humanos são tratados como uma coisa, como uma persona não grata, ou seja, uma coisa que não é para ser tratada, não é para ser discutido. Meio ambiente não reclama, a verdade é essa. E as pessoas não estão tão preocupadas assim em proteger o seu meio ambiente, né? Uma falta realmente de educação ambiental. E aí, quando chega o momento do debate para os direitos humanos, que é emprego, renda, como que vai ser a nossa vida daqui em diante, quais os efeitos que essa barragem de fato vai causar em nossa comunidade, isso nunca é discutido, isso é passado para o segundo plano e é tratado como se fosse um pequeno problema, mas na verdade é o maior problema. No processo de licenciamento ambiental tem que ser feita uma abertura maior para a participação das comunidades e para que elas possam realmente ter um efetivo debate sobre direitos humanos. No caso de Bento Rodrigues, é engraçado porque muitas pessoas confundem com Bento Gonçalves. Desculpa. Isso é verdade. É. E são comunidades muito tradicionais, então você falou esse tradicionalismo. Bento Rodrigues é muito interessante por causa dessa tradição. Lá ainda tem uma igreja do século XVIII que está em pé, que não foi atingida. A outra foi atingida, foi totalmente enlameada. Então, nós perdemos um patrimônio cultural para sempre, né? Nós perdemos as lápides daquelas famílias para sempre. Então, existe até uma rivalidade entre Paracatu, que também foi quase completamente destruída, e Bento Rodrigues. E é interessante isso. Agora, o processo de licenciamento ambiental precisa ser repensado de maneira que as populações não sejam tão afetadas o mínimo possível, porque se afetadas serão, né? Então, tem uma pouca experiência nisso. Acho que todo o processo ligado à mineração, do licenciamento até o momento que você vai cobrar os tributos sobre a atividade minerária, tem que ser repensado, tem que ser mudado tudo. Inclusive essa ideia de barragem. Eu sou um grande crítico, acredito que não precisamos de barragem da forma como ela é feita hoje no Brasil. Existem outras alternativas técnicas mais caras, mas veja bem, é um pouco só mais caro. A Samarco teve lucros de 13,2 bilhões de reais nos últimos, de 2010 a 2014. Então, um aproveitamento mais socioambiental correto desse recurso não afetaria nem 10% desse lucro enorme que não reverteu em benefício da nossa população. Pois é, e nós acompanhamos a descida dessa lama pelo Rio Doce até chegar ao mar. Como ficou a situação do rio? Realmente o rio ele está praticamente morto, o Rio Doce, embora ele tenha seu curso d'água funcionando, impulsionado em parte pela lama. Eu particularmente fui até Candonga, onde fica a hidrelétrica Risoleta Neves, e até ali, digamos assim, foi onde a lama transbordou as margens e realmente atingiu de forma dura essa população, de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce. Esses municípios perderam arrecadação, perderam parte do seu patrimônio físico, patrimônio histórico. Agora, o rio realmente vai demorar, né? Vai ter que ser feito um estudo muito maior para poder recuperá-lo, porque ele vai até o Espírito Santo e grande parte da sua estrutura foi abalada nas margens. Então, a recuperação ambiental vai ser muito mais difícil, mas nós acreditamos que vai ser possível, sim. E quanto à toxicidade dessa água após a passagem dessa lama? Tem sido feitos estudos sobre isso e me parece, eu não tenho certeza sobre isso, que a Copasa fez alguns laudos e não identificou a presença de materiais que possam causar danos à saúde, mas isso eu não tenho certeza a respeito disso. Entendi. Quanto ao peixamento, houve algum prejuízo? Sim. Na segunda-feira eu estive numa reunião na Assembleia Legislativa, assim como hoje, onde os pescadores, né, do Rio Doce foram ouvidos e
eles estão numa situação muito, muito triste. Não só os pescadores, a gente fala todos os trabalhadores do setor da pesca. Aí é que está o grande gargalo, né? Não é só aquela pessoa que deixou de ter o peixe para pescar que é vítima. A pessoa que produz o barco, a pessoa que vende o peixe, todas essas são afetadas. E realmente hoje, a maioria dos pescadores estão parados porque não tem peixe no Rio Doce. Precisamos repensar tudo, não é isso? E Exato. que isso seja um fato que vai promover uma mudança positiva para todos, não é isso, doutor Guilherme? É isso que a gente espera A gente que realmente espera que aconteça. Eu agradeço aos aconteça. senhores a participação. Infelizmente, o tempo não é tão grande assim, mas eu acho que elucidou muitas dúvidas que havia sobre o tema. Muito obrigada. Obrigado a Obrigado. você, obrigado a Canção Nova. Um grande abraço a todos. Até o próximo programa Conversando Direito.